mais espaço a eles, né? O Flamengo hoje tem uma divisão de base elogiável, um grande trabalho, e não tem sentido hoje, com a dificuldade financeira que os clubes atravessam, você não disponibilizar espaço para eles. Isso que a gente vai seguir fazendo. Agora, especificamente em nomes, qualquer coisa diferente do Trauco, realmente eu prefiro me abster da resposta, porque por questão realmente de cautela e também de estratégia de negociação. André, agora fica à vontade, André, pode fazer. Em relação a posições, Rodrigo, é claro, evidentemente, você disse que poderia jogar com o Conca junto com o Diego, são dois jogadores de nome, mas não te parece que, de repente, ao invés de apostar num jogador já de nome, para uma posição que você já tem um atleta que está muito bem e também tem nome, de repente, em outras posições, já que você vai ter também o Campeonato Brasileiro, vocês vão ter o Estadual, Libertadores, que me parece ser o principal foco do Flamengo no ano, não é melhor investir em outras prioridades, outras posições, do que, de repente, trazer o jogador de nome, como o Conca, por exemplo? É claro que você não quer estar, mas para uma outra posição? Olha, André, na verdade nós fizemos o nosso planejamento com a participação da comissão técnica, todos da comissão técnica, e ficaram definidas as posições que nós íamos buscar, né? Quais são elas? Uma era a lateral esquerda, nós ainda temos a intenção de 2 atacantes, se não for possível 2, pelo menos um de extremo, e aí talvez mais um meio-campista, até para podendo ser no setor defensivo. Isso não significa, não inviabiliza, se surgirem oportunidades, boas oportunidades de negócio, lembrando sempre que, apesar da confirmação do Diego, ela só foi possível por conta de uma oportunidade, de uma saída dele lá do Fenerbahçe e por conta da viabilidade dos turcos. Senão, se nós fôssemos adquirir o Diego, era impensável, inviável. A mesma coisa aconteceu com o Paulo Guerreiro em 2015, né, na saída dele do Corinthians. Então são essas situações que nós obrigatoriamente temos que estar atentos. Isso serve para nomes assim como Conca e outros tantos. Porque capacidade de investimento, ainda o Flamengo em 2017, infelizmente, não teremos a nível de competir, talvez com outros clubes do futebol brasileiro. Mas aquilo que o Flamengo faz, ele honra, e esse é um diferencial que eu acho que o Flamengo já readquiriu no mercado. Pode até colocar o Hernan aqui em tela, vou fazer uma pergunta, daqui a pouco o Hernan também interage com a gente, que tem a ver justamente com esse orçamento para 2017. Pelo que eu estava acompanhando, o orçamento é basicamente o mesmo de 2016, e eu vi que você chegou a dar declarações que seriam algumas contratações pontuais, como você acabou de colocar, mas que vocês usariam esse orçamento também para pagar alguns salários de contratações de 2016. O que isso na prática significa? Significa que nós, na verdade, nos utilizamos nesse ano de 2016 para trazer reforços com uma forma de pagamento para 2017, porque naquele momento nosso orçamento já tinha realmente estourado. Então, ou seja, compromissos que venhamos a assumir certamente serão muito mais para 2018, porque, como eu disse, o Flamengo trabalha rigorosamente dentro do seu orçamento, tanto em salários como aquisição. Agora, o que não está descartado é, porventura, surgir alguma proposta de venda por algum atleta, aí a direção vai analisar. Aí os planos mudam, nesse caso. Vai analisar com carinho, porque certamente através de uma venda você terá condições de viabilizar até uma possível aquisição. Mas é isso. O orçamento ele basicamente será quase que o mesmo, lembrando sempre que o Flamengo ele tem como característica seguir rigorosamente o Profut, mas praticamente na metade do seu orçamento. Enquanto o Profut prevê 80% da receita para o futebol, o Flamengo trabalha para 2017 em torno de 40%. Isso por conta do pagamento do passivo que vem sendo feito ao longo do tempo. Quer fazer uma pergunta, Hernan? Em relação aos atacantes, o Flamengo tem o Felipe Viseu, que a torcida gosta muito, chegou até a ficar na lista de suplentes da Olimpíada, tem o Guerreiro, que é o titular absoluto, tem sido o titular, e o Leandro Damião. O Leandro Damião, ele já está na mira de vários clubes, falou-se muito aqui no Corinthians. É um jogador que pode deixar o Flamengo, Rodrigo? André, não tivemos nenhuma consulta até o momento, ele tem contrato conosco até agosto e a princípio vai cumprir, até com possibilidade de extensão até o final do ano. Nós temos, como você mesmo disse, inúmeras competições no ano, além da Copa Libertadores, teremos também a Copa do Brasil, que também disputaremos a partir das oitavas, Campeonato Brasileiro. Imagino eu que se tivermos um desgaste grande em 2016 por conta das viagens, agora por conta do calendário, mas não estou reclamando não, quero sempre que o Flamengo esteja em todas, principalmente
na principal competição sul-americana. Ô, Hernan, mais cedo, logo que o Rodrigo Caetano chegou aqui, eu perguntei pra ele, Caetano, como é que a gente vai fazer pra falar das contratações? E ele falou, eu tenho que ter alguns cuidados em relação a essas especulações, até porque a gente sabe que o negócio, às vezes ele se concretiza, às vezes não, enfim. Mas o nosso compromisso aqui é de fazer as devidas perguntas em relação aos nomes que estão surgindo. O André Hernan já colocou a situação do Conca, que inclusive se fala que o Conca já está resolvendo os problemas contratuais com o seu clube chinês, com o clube pelo qual ele atuou na última temporada. E se fala muito do Rômulo também, que foi um jogador que se destacou no Vasco, que você falava aí de um meio-campo que joga um pouco mais na defesa, né? Um cara que poderia fazer essa função é o próprio Rômulo. Se você não puder me dizer se o Rômulo vem ou não, mas é um jogador que as características dele interessam ao Flamengo? Bom, voltando ao fato do nome, é claro que nós não podemos falar nisso. Mas o objetivo era ter jogadores assim que se assemelhem como não foi o William Arão esse ano, né? Jogador que tenha capacidade de marcação e de armação também. Até o prospectar nomes, prospectar possibilidades e principalmente oportunidades. Como nós falamos, já que hoje nós não temos ainda, né? E o Flamengo se prepara para isso, ainda não tem esse dinheiro em caixa para sair adquirindo determinados atletas. Nós temos que estar atentos aí às possibilidades no mercado. E, como eu falei, devido à saída de alguns jogadores de frente, é claro que o nosso maior objetivo é, quem sabe, achar um jogador, um atacante de extremo. O Flamengo bancou o Zé Ricardo durante todo o Campeonato Brasileiro. O Flamengo buscou outros treinadores, mas acabou ficando com o Zé Ricardo, que brigou pelo título até as últimas rodadas. Mas a gente sabe, né, Rodrigo, que a Libertadores da América é diferente. E pressão por resultado sempre vai acontecer. E é um torneio que, se você vacilar, você não passa da primeira fase. Como é que vocês estão preparando essa blindagem em relação ao Zé Ricardo, que vai estrear numa Libertadores, que é uma competição diferente, e sabendo dessa pressão por resultado que acontece no futebol brasileiro? Olha, André, claro que é uma competição diferente, tem características diferentes, mas o modelo de jogo, o conteúdo, o treinamento, passa pelo conhecimento do técnico, né? O Zé Ricardo já deu prova suficiente de que técnico preparado, teve, através do conteúdo, do treinamento, adquiriu a respeitabilidade do elenco. Então, quanto a isso, nós não nos preocupamos. Ele mesmo sabe que vai também para um estágio um pouco diferente, né? De realmente iniciar o ano como sendo técnico oficial do Flamengo e não naquela transição que ele passou de interino para depois ser efetivado. Realmente isso não nos preocupa. Preocupa sim fazer uma excelente pré-temporada, termos aí mais próximo do ideal o elenco já formatado no início, mesmo sabendo que é difícil, e iniciarmos bem o ano, dando oportunidade para que essa molecada tenha espaço também, e acreditando muito na manutenção da base, viu, né? É difícil você ver um clube que não tenha muitas alterações no seu elenco, né? Normalmente isso demanda tempo até você ajustar todas as peças. E o Flamengo tem essa vantagem, pelo menos na nossa visão isso é uma vantagem. A gente espera que isso se concretize no ano que vem. Hernan e também Rodrigo, uma coisa que eu vejo e que eu, no Prêmio do Brasileirão, tive a oportunidade de conversar com alguns jogadores do Flamengo e questionei exatamente isso. Ano passado, se falou muito do deslocamento que a gente falou agora há pouco, que o Flamengo viajou muito por conta da ausência do Maracanã para os Jogos Olímpicos. O Maracanã acabou voltando a ser casa do Flamengo. É claro, já tinha um desgaste aí de viagens, o Flamengo teve uma derrota e 3 empates, o que frustrou um pouco o seu torcedor, mas era de se esperar também pelo desgaste da temporada. Ano que vem tem Maracanã, tem centro de treinamento, tem Zé Ricardo como treinador, tem contratações pontuais. De que forma vocês querem o Flamengo para o ano que vem? O que representa a Libertadores, por conta desse trabalho que começou em 2016, o que representa a Libertadores para o Flamengo no próximo ano? Então, e principalmente mantendo a base, né? As imagens aí mostram que o Flamengo, em quase todos os setores da equipe, tinha jogadores aí quase que em igualdade de condições. Isso nos dá uma tranquilidade, isso é um trabalho que vem sendo realizado já há algum tempo. Não adianta nós aqui imaginarmos que a Libertadores teremos facilidades, isso não existe para quem frequentemente participa. Imagina o Flamengo, né, que já faz algum tempo. Então a ideia é nós pensarmos fase a fase, não tem jeito, já temos uma vantagem que é entrar na fase de grupos, esperar agora dia 21 tem um sorteio, a gente vai estar lá em Assunção, e aí ali vai começar a se desenhar o caminho do Flamengo, mas
pensando também em preparar bem a equipe para o início da competição. Mas a obrigação do Flamengo é estar presente em quase todas as edições daqui para frente da Libertadores e cada vez se candidatando mais ao título. Hernan? Você acha que, Rodrigo, o fator Maracanã, né, quando o Flamengo voltou ao Maracanã, tinha uma expectativa muito grande. A nação, quando vai fazer do Maracanã um caldeirão, e a gente viu que o Flamengo não correspondeu dentro de campo. Mais uma vez, falando em Libertadores, que é o campeonato que todo flamenguista quer ver o time logo em campo, vai ter algum tipo de promoção de ingresso? Como é que vocês pretendem fazer do Maracanã ali na Libertadores da América? E se também não tem uma pressão em cima do time depois do que aconteceu no Brasileirão, na Libertadores? Não, sinceramente, eu não vejo dessa forma. Jamais nós podemos criar um estigma de que o Maracanã não fez bem ao Flamengo. Pelo contrário. Também não vejo que o Flamengo não esteve bem, fez bons jogos, né, mesmo nos empates, acredito que fizemos quase que boa parte dos jogos realmente com superioridade ao nosso adversário. Fizemos um grande jogo contra o Santos, que chegou em igualdade de pontos conosco, uma equipe que tecnicamente, aí, por muitos, dita como talvez a melhor delas tecnicamente. O Flamengo fez em todos os enfrentamentos, quase que teve vitória sobre aqueles clubes que estiveram na ponta de cima da tabela, com exceção do Palmeiras. E eu penso que o Maracanã será um grande aliado. Agora, toda a questão essa relacionada a como será a relação com os torcedores na Libertadores e nesse ano de 2017, isso aí é um tema realmente para o nosso departamento de marketing. Isso tem aí, passa pela decisão do presidente, do nosso CEO, e o futebol, na verdade, o que deseja é que a casa sempre esteja cheia e com os torcedores apoiando como foram nesses 4 jogos. O Flamengo, na verdade, empatou 3 jogos, talvez desses um poderia ter sido considerado anormal pelo grande primeiro tempo que fizemos com Curitiba, mas os demais foram jogos iguais e nós sabemos que o Flamengo é forte no Maracanã e sempre será. Hernan, obrigada por ter participado aqui desse bate-papo com o Rodrigo Caetano. Um abraço, eu sei que daqui a pouquinho você vai trazer informações do mercado da bola pra gente, né? Você está atualizando aí. Exatamente, daqui a pouquinho tudo que está rolando, o mercado já está agitado, o Palmeiras anunciando novos jogadores, treinador, e tudo daqui a pouquinho dentro do Tá Na Área, tudo sobre os clubes paulistas. E deixo aqui um abraço para o Rodrigo Caetano. Valeu. Um abraço, André. Prazer falar contigo também. Rodrigo, obrigada por ter vindo. Para fechar a sua participação, qual contratação te surpreendeu em 2016? Qual trabalho que você fez e falou assim, poxa, esse aí eu esperava dele, mas nem tanto? Você tem que escolher um. Vários jogadores, só pra gente fechar aqui sua participação. Talvez o que tem a ver com menos expectativa, né, de todos, porque teve Diego, teve o Muralha, que acabou chegando à seleção, mas o William Arão mesmo, que alguns poucos acreditavam, mas talvez tenha sido, de todos eles, talvez tenha sido a dupla de zaga, né? Tanto o Hever e o Vaz chegaram por uma questão também de necessidade, né, desacreditados, num primeiro momento até para compor o elenco, e acabaram, né, se ajustando muito bem, fizeram grandes jogos, e acho que seria realmente, por conta justamente da baixa expectativa, acho que a dupla de zaga foi a que talvez tenha surpreendido, não a nós que trabalhamos no meio e que somos profissionais, mas eu acho que o torcedor em geral. Rodrigo, obrigada mesmo por ter vindo. Mais um dia de trabalho aí, depois tirar uma folguinha, né? Enquanto a gente começa a descansar, ele começa realmente a trabalhar mais ainda do que trabalhou o ano inteiro. Pois é. Essa época aí, realmente, por conta justamente de tantos nomes, de tantas especulações, mas o Flamengo trabalha sempre com o seu planejamento, com os pés no chão, e por isso que a cada ano que passa, em tese, o trabalho vem sendo diminuído, porque não necessitamos de reformulação em cima de reformulação. Então, espero que a gente tenha um tempinho ali para descansar pelo menos entre Natal e Ano Novo. Poder ver a família um pouquinho. É isso aí, um pouquinho. Tem que descansar também, né, Rodrigo? Quando puder, volta aqui para conversar com a gente. Obrigado, Bárbara. Obrigado a você. Feliz Ano Novo para você. Obrigado, para vocês também. Tudo de bom. Valeu. E vocês sabem aí, de casa estão acompanhando, Tá Na Área, a programação aqui no Sport TV, o pessoal tá de férias, a rapaziada tá descansando com os familiares, mas não é só o Flamengo que tá se mexendo para a próxima temporada, não. O Atlético Paranaense já tem novo atacante, o repórter